Ele estava em luto, né? Do Batista, João Batista tinha morrido, ele estava em luto, mas mesmo assim ele se dispôs a ficar, a conversar, a dar conselho, a curar, né? As pessoas que foram atrás dele, né? As pessoas chegaram a adiantar. E dependendo para que vão. Daí veio o discípulo e falou: Senhor, já é tarde, né? Tem que essa pessoa está com fome, né? Tem que mandar elas embora. Né? Tem que mandar elas embora porque nós não temos comida, né? E um deles, que se chamava André, falou, né, para o Senhor, né? Nós não temos o que comer. E Jesus falou para ele assim: dá você de comer. Né? E ele disse: não temos. Se nós comprar, para comprar é 200 dinheiro. 200 dinheiro naquela época era 200 dias trabalhados para você conseguir 200 naquela época, né? E daí eu fico pensando assim, os discípulos já estavam caminhando com Jesus, sabiam dos milagres que Jesus fazia, sabia que o Senhor podia dar o pão, podia dar comida para eles naquele momento. O que eles fizeram? Eles despediram, né? Queriam que Deus mandasse eles de volta para casa. E o Senhor falou assim que não ia mandar eles embora para casa, né? E mandou ver, né, quem que tinha, se tinha algo. Jesus não sabia que alguém tinha comida lá, né? E acharam o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aqui, nessa passagem, Jesus faz o primeiro milagre dele para 5.000 pessoas. Né? Ele sempre fazia milagres nas aldeias, né, nos lugares que eles passavam, mas não para tanta gente assim igual ele fez aqui. Né? E ele mandou trazer os pãozinhos e o peixinho, né? E dando graças, ele ergueu para cima e abençoou. Aqui Jesus fala, aqui, irmãos, eles ensinam nós a abençoar a nossa comida. Aqui, tomando os pães e os peixes, levantou ao céu e abençoou. Então, a gente tem que pegar isso para a gente, sempre que a comida entrar na nossa casa, né? A gente tem que abençoar nosso alimento, né? Para nunca faltar, né? E para não fazer mal para a gente, porque muitas vezes a gente não sabe quem fez o alimento, né? Então, a gente abençoando, a gente já está tirando todo o mal, né? E daí o Senhor, ele ungiu ali o alimento, né? Repartiu, né? Para todo mundo, né? Comeram todos e ficaram fartos e levaram 12 cestos. Aqui nessa passagem o Senhor ele ensina a armazenar, a economizar, a guardar, a não desperdiçar. Sobraram, né? 12 peixes, eles guardaram, né? Para comer depois. Então é essa palavra aqui que eu entendi, né? Que a gente tiver culto, tiver oração, a gente não pode deixar o inimigo, né? Deixar a gente ficar em casa. Tantas pessoas que querem vir, não podem vir, né? E a gente pode, a gente tem saúde, né? Então a gente tem que buscar pela nossa família. É igual a irmã Marlene falou, o ciclo de oração é a base daqui da igreja, né? Nós somos a base da nossa casa. Nós somos a base da nossa casa. Então nós vindo para a igreja, nós fortalecemos a igreja e fortalecemos a nossa casa, né? E nessa palavra eu também entendi que a gente não pode, aqui o menino tinha 5 pão e 2 peixinhos e André achou pouco. A gente não tem que desfazer do pouco que a gente tem. Tem pessoas que falam, tem pouco, né? Ela é pobre, ela é isso, ela tem. A gente não deve desfazer das pessoas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje você não tem, amanhã você pode ter o dobro, né? Porque Deus é fiel, né? Deus nos ajuda, né? E dizer ao irmão, aos irmãos, que não é só no alimento, sabe? Que a gente aqui, que nem Jesus ensinou a dividir o pão, a dividir, né? A gente tem que dividir o que a gente recebe do Pai. A gente recebe do Pai amor, a gente recebe gratidão, sabe? Às vezes eu vou lá na rua, né? Quando eu tenho que comprar um fio, alguma coisa, sabe? E a gente é carne, né? O Senhor me leva lá naquela praça, Tiradentes, Ele me leva a sentar, a conversar com aquelas pessoas, a dizer para elas que tem um Deus que ama elas.
edificante, sabe? Quando a gente aprende a dividir o que a gente aprende aqui dentro da casa do Senhor, sabe? Tem muitas pessoas que perderam sua família, que não passaram o ano Natal, né? O ano novo com as famílias. Que nem o pastor falou ontem, a gente é um sobrevivente, né? Deus guardou a nossa família, né? Então nós temos a obrigação nossa, como servo do Senhor, dividir essa palavra, falar para aquele que está caído, sabe? Que tem um Deus que salva, um Deus que cura, né? Isso é dividir o amor, dividir uma esperança, né? Porque hoje eu estou aqui, porque um dia alguém foi dividir a palavra comigo. Igual a irmã falou dos crentes. Nossa, eu queria tacar fogo nos crentes, irmão. Eles iam lá na minha porta, céu assim. Eles iam na minha porta, eu queria tacar fogo, eu tinha um estilingue, sabe? Eu queria tacar aquelas bolinhas de gude dos crentes, meu Deus do céu. Mas a gente não tinha entendimento, né? Aquelas testemunhas de Jeová passado, meu Deus do céu, Jesus. Então, hoje eu entendo, né, que Deus levanta as pessoas para levar a palavra, que não é todo mundo. Não é todo mundo que vai ser salvo, não. Então, esses que Deus persiste, que Deus fala, porque Deus tem prazer em ajudar e salvar, né? E é isso que nós, servos do Senhor, temos que fazer. A gente tem que bradar, sabe? Se levantar, né? E dizer, né? Dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa, que a gente não aceita bebedeira, que a gente não aceita palavrão, que a gente não aceita bater de porta, sabe? Você tem que bradar dentro da sua casa e dizer que você não aceita. Essa casa é de Jesus, quem reina aqui é o Senhor Jesus, e eu não vou admitir isso, sabe? A gente tem que passar o ungido na cama dos filhos, na roupa do marido, no sapato, no celular. A gente tem que ungir a nossa casa, para que no dia mau chegar, a gente não venha cair nem perecer. E a gente se fortalecendo, quando chegar o dia mau, Deus vai dar sabedoria para a gente enfrentar. Eu lido com mulheres, eu cuido de mulheres que elas não conhecem Jesus como nós conhecemos, sabe? São um tipo de evangélicas que elas acham que se batizou, ir na igreja uma vez na semana, tá bom. Não é assim. Você tem que aprender a orar, aprender a agradecer, a se fortalecer, a encher a tua botija de azeite, para quando os problemas vierem, você souber como fazer. Né? Que a minha irmã falou lá que ela orou para Deus, né? Para Deus coisa a aposentadoria lá, Deus fez, né? Muitas não sabem, né? Muitas não têm entendimento. A irmã Luta falou que orou, né? Para que Deus viesse curar. Muitas não têm. Muitas vão pela oração dos outros, quer que os outros orem para Deus fazer, né? Deus muitas vezes faz para as pessoas que Ele tem compromisso, né? E muitas vezes também Deus faz ali por misericórdia ali, mas se a pessoa não buscar, Deus não tem prazer em ficar ali em cima, sabe? Deus tem prazer naquele que busca, naquele que quer realmente cuidar da família, a salvação dos filhos, do marido, da parentela, né? É isso que Deus colocou a gente aqui, né? Para capacitar a gente, tirou, cada uma tem uma história, né? Cada uma tem uma história. É raro de você ver, eu mesmo, é raro, eu quase não conheço pessoas que vieram pelo amor, né? A maioria das pessoas vieram pela dor, porque Deus tem prazer na nossa alma, na nossa casa, né? E é isso que eu digo para as irmãs, né? Que a gente continue buscando o Senhor, que a gente, né, deixe as coisas do mundo lá fora mesmo, né? E orando mais pela nossa família. Porque nesse tempo agora, o inimigo vai querer bradar, só vai querer, né? Porque Deus é mais dentro das nossas casas. Que a gente venha ungir, orar nas madrugadas, irmãos, sabia? Vocês têm o poder, todos vocês têm poder, têm a unção do Senhor. Ore nas madrugadas pela família de vocês, porque é isso que Deus quer, sabe? Que a gente cuide da nossa família, porque o tempo já está ficando curto, a gente vê tantas coisas que estão acontecendo aí fora. Meu Deus, até medo de abrir jornal, porque você vê tanta coisa lá fora feia acontecendo, sabe? Mas a gente tem que estar assim, forte, né, como uma raiz na rocha, né? Nossa casa tem que estar na rocha, né? E essa é a palavra que eu deixo hoje para os irmãos, né? Que a gente aprenda a dividir, que a gente aprenda a orar mais, que a gente aprenda a ter mais humildade, sabe?
querer o melhor para nós, para nossos vizinhos, os da direita, da esquerda, da frente, de trás, desejar o bem para eles também. Amém?